Muito boa noite a todos aqui. Senhoras e senhores, muito boa noite. Desejo boas-vindas a todos os participantes desta audiência pública. Cumprimento especialmente os meus pares presentes, que só está aqui no momento, o Dr. Luiz Fontana, que já até peço, como proponente junto comigo também, que ele já venha até aqui na mesa. Dr. Luiz Fontana. Destaco e agradeço ainda a presença das seguintes autoridades nominadas. Karine Cardoso, representante da reitoria da Unesc, Gisele Lopes. Jorge Foles, representante do deputado Rodrigo Minotto. Caio Roberto Salvino, professor bioquímico, também vai estar na mesa conosco. Ana Silvia Simon, diretora da Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente, representa a OAB. Declaro aberta a presente audiência pública, realizada pela Câmara de Vereadores de Criciúma, com a finalidade de debater sobre a compulsoriedade da vacinação contra a Covid-19. Ressalto que o instrumento da audiência pública está previsto nos artigos 213 e 214 do Regimento Interno do Poder Legislativo deste município, tendo por finalidade possibilitar um debate primado pela transparência e consequência da concretização de uma democracia participativa, visando ao esclarecimento de dúvidas e a sugestão de alternativas para a parte dos cidadãos. Portanto, sejam todos bem-vindos novamente e participem. Destaco ainda que essa audiência pública está sendo gravada e transmitida ao vivo no perfil oficial do Legislativo no YouTube. Então, agora, vou chamar umas pessoas aqui para a mesa que já deram o nome, Dr. Luiz Fontana, nosso proponente junto. Vou chamar o Caio Silvino, também como convidado. Vou chamar também o Lucas Daló, escreveu também. E eu faço questão também que também vem aqui, convidado, o nosso Dr. Renato Matos. Dr. Renato. Aqui, ó. À minha esquerda. Portanto, dando prosseguimento, ressalto que, conforme o artigo 213 do parágrafo 2º do Regimento Interno, esta audiência terá duração máxima de 2 horas. Os primeiros 40 minutos serão dedicados às considerações da mesa. A 1 hora seguinte, ficará disponível para a manifestação do público, com o tempo de 3, 4 minutos. A gente vai verificar como, naquele momento, até 5 minutos, vai depender da quantidade de pessoas. E o tempo restante, logicamente, para as considerações finais. E também dos membros da mesa. Então, nesse momento, a gente abre a prospecção para começar a fala aqui pela mesa. Eu até, como pela idade aqui, vou dar a oportunidade para o Dr. Renato Matos abrir essa parte dessa palestra. A discussão. Começa pelos mais novos. Muito obrigado pelo convite. Eu fui convidado e vi a mensagem agora da tarde. Realmente não fiz nenhuma apresentação mais oficial, mas acho que gostei do convite. Eu acho que esse é um assunto muito importante para ser tratado. Eu queria fazer algumas considerações mais gerais primeiro. Vacina não é um tratamento individual. Eu me vacino, evidentemente, para que o risco da doença seja menor, mas eu me vacinando, eu estou protegendo a comunidade. O vírus não fica no ar esperando, né? O vírus depende do organismo vivo para se manter. Então, se diversas pessoas estão sem vacinas, essas pessoas vão alojar vírus e esse vírus vai poder ser transmitido. Algumas doenças exigem uma alta cobertura vacinal. Sarampo, por exemplo, né? Para que a gente consiga controlar a transmissão da doença, 95% da população tem que ser vacinada. Então, isso é uma consideração importante. Então, eu não vou vacinar meu filho só para que ele não tenha Covid. Eu vou vacinar meu filho
para que ele contribua com toda a comunidade, que outras crianças também não tenham Covid, e assim, não é o problema da criança. A probabilidade de uma criança, um adolescente ter Covid grave é muito baixa. Eu desculpa não ter passado, mas aqui vai ser em média de 7 minutos cada pessoa da mesa, certo? Então, quando tiver no momento certo, pode tirar 30 segundos aí, dar o clique na sina, faltando 30 segundos, para todos. Então, quando a criança é vacinada, ela está protegendo toda a comunidade. Como eu falei, não é só a criança, né? O problema é essa criança levar para o avô, levar para alguém na família que está com comorbidade, e essa pessoa pode ter problema sério. Então, essa é uma consideração importante, né? Vacinação, tratamento da comunidade, não só da pessoa. Isso não se discute mais. Também eu acho que hoje não cabe mais discussão sobre a eficácia e a segurança das vacinas que estão sendo utilizadas, da Covid, inclusive. Das vacinas contra a Covid, a que trouxe algum problema, muito raramente, foi a vacina da AstraZeneca, alguns efeitos de trombose. Essas vacinas que estão sendo utilizadas hoje, a Novavax e a Moderna, que estão sendo aplicadas hoje, são vacinas extremamente seguras. O risco de usar um Ozempic é absurdamente mais alto do que fazer uma vacina. O risco de tomar dipirona equivale ao risco de uma vacina também dessa, se não mais. Você sabe que dipirona é proibido, né, em diversos países europeus, nos Estados Unidos, pelos problemas raríssimos que ele pode dar. Por isso que é permitido no Brasil, porque é muito raro que isso aconteça. Então, acho que em relação à indicação da vacina, em relação à segurança da vacina, eu acho que hoje a comunidade médica séria não discute mais. O problema maior agora é em relação à obrigatoriedade. Esse nome é muito complicado. É obrigado a fazer. Infelizmente, essas vacinas acabaram entrando num jogo político, inclusive, e serviram, né, a favor da vacina de um lado e contra a vacina do outro. Não cabe isso na medicina. Então, hoje, em relação à segurança, nem se discute. Existem dois direitos fundamentais: a saúde, vacina, e a educação. Então, ninguém pode ser proibido de estudar porque não fez vacina. Agora, na minha maneira de ver, essa família que não aceitou vacina tem que ser conversado. Não precisa dar nenhuma, mas tem que conversar com ela, explicar. Esse é um problema do meu consultório todos os dias. As pessoas, a imensa maioria, tem hesitação vacinal. Elas não são contrárias à vacina. Talvez que sejam contrárias, nem me procure no consultório. Mas, assim, existe uma hesitação vacinal. As pessoas têm muitas dúvidas. E todos os dias eu atendo diversas pessoas com quadros virais graves, diversas internações, pacientes em UTI, que não fizeram nenhuma vacina. Agora nós estamos numa fase de influenza. E todos que internaram não fizeram vacina da influenza. Eu digo para todos eles, se o senhor tivesse feito a vacina da gripe ou Covid, 10 dias antes da internação, o que o senhor ia dizer? Eu estava bem. Foi só fazer essa porcaria da vacina, estou eu aqui internado no hospital. Então, essa relação causa e efeito não existe em relação à vacina. Pode ter efeito colateral? Pode. Agora, sim, que ela vá trazer problemas sérios, isso é extremamente raro. Extremamente raro. Então, eu acho que essa palavra obrigatoriedade é uma palavra complicada, mas eu acho que aquelas famílias que não querem vacinar seus filhos devem ser contactadas e devem ser tentar explicar isso, né? Existe um desconhecimento imenso. São vacinas experimentais. Tudo é experimental em medicina. Por que foi rápido? Né? Se eu vou testar uma medicação para colesterol alto, eu vou ver se isso aqui funciona depois de 30, 40 anos. A vacina era uma coisa imediata. Nós tínhamos uma quantidade imensa de pacientes que faziam a vacina, um grupo, outro grupo não fazia. Em 15 dias a gente já sabia se funcionou ou não funcionou. O método científico não foi deixado de lado para essas vacinas. É que a situação, a doença, permitia isso. E, durante a pandemia, parou tudo na medicina, na pesquisa. Os grandes centros mundiais começaram a trabalhar em função da Covid. Então, e hoje, né, já são lá 4 anos, pelo menos, essas vacinas vêm cada vez mais se mostrando que são eficazes. Em relação à obrigatoriedade, que eu acho que é o motivo da discussão, acho que isso tem que ser conversado melhor, mas eu acho que aquelas famílias que são contrárias devem ser contactadas
para explicar, né? Existe um problema muito grande de não esclarecimento, inclusive do poder público, né? Que não tem campanhas adequadas de esclarecimento, nível municipal, nível estadual e a nível federal também, né? Esse eu acho que é um dos grandes problemas que a gente está vivendo hoje. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e talvez possamos depois discutir isso um pouco melhor. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, doutor. Agora passo a palavra ao doutor Luiz. Vereador Luiz. Vai ficar por último? Ah, é? Não? Não, queria uma apresentação. Boa noite a todos. É com imenso prazer que estamos aqui nessa audiência pública. Nosso proponente, vereador Ademir, e eu estou como co-proponente. E essa demanda que chegou, né, tinha chegado já, né, o Ademir já tinha levantado esses questionamentos em relação à vacina na Câmara de Vereadores, e também eu recebia muitos questionamentos no meu gabinete em relação à vacina. Eu sou hoje vereador, mas eu também sou médico, trabalhei intensamente durante a pandemia, fazendo a reabilitação dos pacientes que pegavam Covid. Então, a gente sabe que foram anos, né, pelo menos 2 anos muito intensos e muito turbulentos. Então, o questionamento e a intenção dessa audiência é realmente a obrigatoriedade nas crianças. A gente sabe que as vacinas elas ajudam, elas salvam. Talvez a gente tenha hoje bilhões de pessoas no mundo porque as vacinas elas funcionam realmente, né? Então, esse não é o questionamento das vacinas, e a gente nunca quis levar por esse lado. A gente sabe que as vacinas do tétano, a pneumo 10, todas as vacinas que estão hoje no calendário vacinal, já existem há tempos, elas realmente funcionam e elas são importantes, principalmente para nossas crianças. E, então, o que aconteceu durante essa pandemia, que foi o doutor também acabou de comentar com a gente, que ela foi politizada. E esse é um problema. Tudo que politiza acaba gerando certo desconforto. Tem pessoas que falam, mas eu não me vacinei, o meu vizinho não se vacinou e ele acabou, não teve nenhum problema quando ele pegou Covid. E meu outro vizinho se vacinou e acabou falecendo ou tendo complicações graves. Isso realmente gera um questionamento, uma dúvida na cabeça das pessoas, principalmente as que são mais leigas. E esse debate político, que não foi só no Brasil, né, a gente não teve esse embate, na verdade, político no Brasil, foi a nível mundial, que realmente acabou confundindo e gerando esses questionamentos. Então, a vacina da Covid, para quem não sabe, eu fiz a vacina da Covid, eu participei da pesquisa da Covid, né, que teve no Hospital São José. Então, realmente, eu sabia da importância da vacina e eu não tive medo em nenhum momento de fazer. Mas as pessoas que viram o que aconteceu durante a pandemia, e principalmente em relação às crianças, né, porque no começo não tinha vacinação para criança, começaram com os grupos prioritários, né, os idosos, era a nossa prioridade, e as crianças acabaram sendo um segundo momento. E os pais, eu concordo com os pais, realmente tu tem como questionar algo que era do dia para a noite e acabou virando politizado. Então, por isso que o que é feito hoje, que a gente já viu algumas cidades de pais tendo que pais que têm que tirar o seu filho da creche, pais que perderam o seu passaporte, isso para mim é uma arbitrariedade. Por que na China, o país, né, onde surgiu, a gente acha que surgiu de lá esse vírus, né, tudo ficou ainda muito questionável, mas provavelmente surgiu da China, por que lá não tem essa obrigatoriedade e o nível de vacinação é menor que aqui no Brasil? Então isso gera questionamentos. Então as pessoas têm o direito de questionar e ficar com medo de fazer essa vacina. Eu acredito que se não tivesse tido a vacina durante a pandemia, realmente poderíamos estar num momento diferente do mundo. Mas os pais que têm essas crianças que estão ali bem, saudáveis, né, que não, na verdade não tem, às vezes, nenhuma comorbidade, gera realmente essa dúvida. Então, o governo, a justiça, a gente sabe que vem muito do Conselho Tutelar, às vezes, essa notificação, ou falar para os pais, questionar os pais, e o judiciário também, né? Aí o judiciário está decidindo, na verdade, o judiciário, a gente sabe que claro, eles não legislam, né? Mas hoje em dia o nosso judiciário é muito questionável em relação à legislação. Eles estão decidindo se o pai ou não deve fazer a vacina, ou o que o pai tem que sofrer quando não faz a vacina. Então, realmente, para mim, isso é triste. Para mim, quem tem que decidir sobre o próprio filho, hoje eu sou pai, eu posso falar com propriedade, são os pais. Então, não pode vir uma pessoa do Conselho Tutelar, não pode vir um juiz, o Ministério Público dizer o que eu devo ou não fazer com o meu filho. A gente sabe que, claro,
tem as leis, a gente tem que seguir as leis, a gente tem que seguir o que é correto, mas em relação à vacina da Covid, ela foi no pior momento que a gente teve na nossa humanidade, então sim, é questionável, por isso que, né, eu sou contrário a essa obrigatoriedade e a punição dos pais que não queiram vacinar em relação à vacina da Covid. Claro, eu ressalto, eu sou favorável a todas as vacinas, mas eu também dou esse livre-arbítrio para os pais decidirem o que fazer ou não com seus próprios filhos. Obrigado pelas palavras, doutor Luiz. Também aqui, Wagner Roberto Bernardo, representando o deputado Gessé Lopes. Também a Amanda Uliano, representando o deputado federal Daniel Freitas. Por favor, palavra, Lucas Daló. Boa noite a todos. Meu nome é Lucas Daló. Sou atualmente estudante de medicina, mas anterior a isso sou formado em Direito. E quando a gente fala sobre obrigatoriedade de vacinas, algumas coisas mexem comigo, até mesmo no quesito de liberdade, que está na Carta Magna como um dos nossos principais atributos, a liberdade, que é o direito natural nosso. Por isso escrevi um breve texto aqui para poder retratar um pouco do que eu penso. Eu gostaria primeiramente parabenizar e saudar os vereadores que aprovaram a audiência pública, né, tão importante, mas principalmente os vereadores Dr. Luiz Fontana e Ademir Norato, que preside nessa noite a audiência, pela coragem de abordarem a temática tão urgente quando provocados em uma das nossas reuniões, até porque esse assunto já se tornou recorrente para ambos. Quero também aproveitar e parabenizar todos os deputados, parlamentares, que apoiam de alguma maneira e defendem a família brasileira, como a deputada Júlia Zanata, o deputado Gessé Lopes, o deputado Luiz Fernando Vampiro, aqui de Criciúma, mediante a tantas atrocidades e o cerceamento do direito à liberdade dessas famílias. Gostaria de iniciar contextualizando também um pouco do que eu vivi em Brasília, quando trabalhei no governo federal, junto à ministra Damares Alves e ao presidente Bolsonaro. Foi início de mandato, mais ou menos maio de 2019, e eu me lembro muito bem que na Secretaria Nacional de Juventude, a gente teve que acompanhar a agenda da ministra Damares Alves numa comunidade isolada no Acre, onde jovens estavam enfrentando problemas com a vacina do HPV. Cerca de 16 meninas tiveram reações graves, inclusive no final de 2019, a própria mídia brasileira noticiava o caso como um surto de medo coletivo. Essa era a expressão utilizada, porque essas meninas apresentavam crises convulsivas. Aqui eu trago 2 pontos importantes com relação a isso. A mídia tratou isso como um surto coletivo, quase como se fosse uma histeria. E segundo, em 2013 e 2014, quando essas vacinas já estavam sendo aplicadas aqui no Brasil, nós tivemos também outros casos parecidos em várias localidades do Brasil. O que, futuramente, em 2019, era algo que também era possível de acontecer. Eu trago esse episódio porque, pouco mais de um ano depois desse caso, chamou muito a nossa atenção no Ministério dos Direitos Humanos ao quanto fomos pressionados para comprar a vacina das próprias empresas farmacêuticas que deixavam em negrito seus contratos, que não se responsabilizariam por efeitos adversos que essas vacinas pudessem provocar. Obviamente, aquele que mais se preocupou com o povo brasileiro até hoje, o presidente Jair Messias Bolsonaro, de imediato não quis assinar esse tipo de contrato, nas condições apresentadas. Afinal, nem as indústrias farmacêuticas estavam colocando a mão no fogo pelo próprio produto. E foi aí que quem estava lá e viu, teve muita pressão, muita influência por parte de alguns parlamentares que, no mínimo, são duvidosos, junto também da brilhante mídia brasileira. E aqui utilizo um pouco do sarcasmo e da ironia, que exigiam a compra que fosse feita a qualquer custo e a qualquer condição. E para quem tem memória, no início, né, as vacinas iriam salvar, depois elas tiveram um processo de adaptação e tiveram como atenuação da doença, e no final era mais de uma dose que deveria ser inoculada nas pessoas. E aqui, mais uma vez, nada contra as vacinas, mas no modo como foi colocada, a obrigatoriedade com tudo que foi conduzido aqui nesse país. E, por um acaso, essas pessoas que defendiam também foram aqueles que defenderam o lockdown, máscara de algodão e todas as medidas que posteriormente foram desmentidas ou desmascaradas pela própria ciência, pela própria OMS, medidas que não deram certo, que mais na época geraram questões de prender pessoas porque estavam caminhando as ruas, porque estavam nadando no mar. E agora essas mesmas pessoas querem, mais uma vez, ceifar a liberdade dos pais de decidirem pelos seus filhos. E é aqui que precisamos fazer um alerta muito sério. Isso não é novo. Na história da humanidade, toda tirania se transveste de virtude.
se apresenta com cara de cuidado, de proteção e de bem coletivo, exatamente como aconteceu na Guerra de Troia, quando os gregos, sem conseguirem vencer pela força, ofereceram um cavalo de madeira de presente. Os troianos, encantados, abriram os portões da cidade e aceitaram de presente. Só que dentro daquele cavalo estavam escondidos soldados que posteriormente iriam destruir a cidade. Assim também fazem hoje. Oferecem um discurso bonito, invernizado, de proteção, de segurança e bem coletivo, mas dentro desse cavalo estão escondidos censura, o cerceamento da liberdade, o enfraquecimento da autoridade dos pais e o controle absoluto sobre a vida das pessoas. E quando a gente perceber, provavelmente já será tarde demais. É aqui que precisamos ser claros. Liberdade não é um luxo, liberdade não é um capricho, não é uma concessão do Estado. Liberdade é um direito natural, é anterior ao Estado, é anterior à própria Constituição. É aquilo que Deus nos deu e que nenhum homem tem autoridade moral para tirar. Uma sociedade que permite que o Estado passe por cima da liberdade em nome de qualquer pretexto, seja segurança, saúde, bem-estar coletivo, já não vive mais em democracia, mas em uma prisão disfarçada. Hoje não se pode mais falar livremente, nem mesmo quando sendo deputado, amparado pela Constituição, que diga Daniel Silveira. Não se pode fazer piadas, pois piadas agora podem render 8 anos de prisão. Não se pode mais ser jornalista, porque você pode precisar fugir para os Estados Unidos, como fez o Alan dos Santos, simplesmente por exercer sua profissão. E as redes sociais, que são uma das últimas trincheiras de liberdade, estão na mira de quem quer regulá-las, silenciá-las e transformar a internet em mais uma extensão do controle estatal. Não se pode mais defender seus filhos do Estado, porque agora as crianças não pertencem mais às famílias, pertencem ao Estado. Enfim, o fim da liberdade parece ter chegado a todos, inclusive para muitos que votaram nesse atual governo, ou até mesmo para aqueles que em protesto decidiram não ir às urnas no último pleito de 2022. Nos resta isso. Nos unirmos, quem sabe voltarmos às ruas, e aos pais e mães, estou aqui, contem comigo. Estarei sempre à disposição, que Deus os abençoe, que Deus abençoe Jair Messias Bolsonaro. Muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, Lucas. Antes do nosso amigo Caio falar, eu vou reproduzir aqui o áudio que eu não escutei ainda, de uma mãe de Araranguá, Alice Romano. Então, vou reproduzir o áudio que ela me mandou. É a mãe, uma criança que veio a óbito lá em Araranguá. De Araranguá, aliás. Meu nome é Alice Romano Martins, eu sou mãe da Vanessa Martins Figueiredo. Bom, Desculpa, está muito rápido. Desculpa, está muito rápido. Só um minutinho. boa noite. Meu nome é Alice Romano Martins, eu sou mãe da Vanessa Martins Figueiredo. Bom, a Vanessa ela tomou a vacina no dia 5 de novembro. 2 dias depois ela começou a dar reação, ela paralisou um lado do rosto. Aí levei no médico, o médico disse que era uma paralisia de Bell, efeito da vacina. Aí receitou 5 dias de corticoide. No 5º dia da corticoide, ela piorou muito, ela perdeu a voz e os movimentos. E aí eu levei ela no hospital, fizeram uma bateria de exame e mandaram para casa dizendo que não era nada, que eles não achavam que ela tinha. Aí mandaram ela para casa com a urgência marcada para o dia 10 de janeiro. Aí no dia 21 de dezembro ela deu uma convulsão, ela não se mexia mais. Levei ela no hospital de novo, mais uma bateria de exame. E eles diziam que ela não tinha nada, usando fralda e cadeira de rodas, e não falava. Aí vieram para mim e disseram que a minha filha tinha que ser entubada. Eu disse, como que a minha filha tem que ser entubada se minha filha não tem nada? Disseram assim, não, ela não consegue respirar sozinha. Daqui a pouco disseram que precisava de uma transferência. Se mobilizemos, eu, a família do pai dela, e consegui uma transferência para o João de Guzmão. Chegando no João de Guzmão, mais uma bateria de exame. Eles disseram que eles não encontravam nada, não tinha doença nenhuma e não tinha nada em nenhum dos órgãos. E todas as folhas escrito efeito da vacina. Chegou no dia 10 de janeiro, a minha filha, a febre aumentou e a pressão baixou, dia 9 de janeiro. E os médicos correndo de um lado para o outro, tentando saber o que ela tinha e eles não conseguiram. Aí, no dia 10 de janeiro, eles me chamaram numa salinha e disseram que tudo que eles podiam fazer para minha filha, eles fizeram. Que só um milagre para salvar minha filha. Se eu queria ficar com ela, eu disse, quero.
Aí eu cheguei perto dela assim, filha, luta pela vida, fica com a mãe. Os médicos disseram que se tu tivesse problema no coração, eles bombeavam o coração e a pressão aumentava. Eu disse, minha filha, se tu tivesse problema no coração, a mãe dava o coração da mãe pra ti. Mas nem isso a mãe pôde fazer. Aí daqui a pouco os médicos chegaram tudo perto de mim. Disseram assim, mãe, o coraçãozinho dela parou de bater. Eu perdi o chão, eu me desesperei. Mas não tinha nada que eu podia fazer. Minha filha já estava morta. A única coisa que eu podia fazer era enterrar minha filha. O governo federal não procurou, a Anvisa não procurou, a Secretaria da Saúde não procurou, nem para me dizer eu sinto muito. A minha filha era saudável. Eu tenho 400 folhas provando que a minha filha não tinha doença nenhuma e não tinha nada nem nos órgãos. A minha filha tomou a vacina, a minha filha adoeceu e a minha filha morreu depois que tomou a vacina. A minha filha tinha só 13 anos. E é isso, pais. Eu quero o direito de vocês poderem decidir se vocês vacinam os seus filhos ou não. Porque depois que o pior acontecer, ninguém vai ajudar vocês. Vai ser só vocês e o filho morto de vocês e a tristeza de vocês. Mais ninguém. Então pense bem em exigir o direito de vocês vacinarem ou não os filhos de vocês. Porque isso não é uma vacina. Isso é um experimento. Então, a minha história é verdadeira. Eu não queria. Muita gente diz que é fake. A pessoa que mais queria que isso fosse fake era eu. E vocês, pais, sabem que isso é verdade. Boa noite a todos e muito obrigado pelo convite. Então essa é a dona Alice Ramos, né? Mãe dessa menina, 10, 12 anos, que veio a óbito. E ela tem o atestado, tudo comprovando pelos médicos que foi devido à vacina. Para deixar bem claro também aqui para os ouvintes que estão acompanhando, né, nesse momento, nós não somos contrários à vacina, né? Nós também queremos que não seja essa obrigatoriedade. Vacinar é legal, tudo bem, a liberdade de todo mundo. O problema é a compulsoriedade. Há dias atrás ainda teve um caso muito forte da deputada Júlia, de Cunha Porã, se não me engano, para ir lá tirar o filho à força para vacinar. Isso é que nós não queremos. É isso que nós estamos... O que aconteceu? Recuaram, mas tiraram a liberdade. Passaporte, CNH do pai e da mãe. É isso que nós queremos? A tirania? Não pode. Então, agora eu passo a palavra para o Caio Salvino, microbiologista, doutor em saúde pública. À vontade. Claro, fica à vontade. Boa noite. Então, estão me ouvindo? Me ouvem bem? Meio um vozeirão desse, né? Então... Bom, boa noite. Queria agradecer primeiramente ao vereador Ademir pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui em Criciúma, uma cidade da qual eu, de um tempo para cá, faço parte da comunidade através da família da Alessandra. Então, também me sinto um pouco criciumense, embora seja havaiano de coração, ainda torça para o meu Havaí. Bom, eu gostaria de pedir para passarem meu primeiro slide. A minha missão aqui é mostrar a ciência, o que a ciência tem trazido a respeito do uso da tecnologia de mRNA, não somente em crianças, mas em toda a comunidade, para mostrar aquilo que realmente há de prejudicial à saúde das pessoas que recebem essa tecnologia. Pode passar o primeiro? Eu quero deixar claro que eu não tenho qualquer conflito de interesse, eu não recebo verbas nem da indústria farmacêutica, nem da indústria de diagnóstico, embora trabalhe em laboratório clínico há 40 anos, praticamente, e comecei muito novo. E eu gostaria de dizer também que eu não estou aqui por crianças que vestem camisas vermelhas nem verde e amarelas. Eu estou aqui pelo futuro do país, para discutir ciência, e não para a gente discutir aquilo que vem de vozes em nossas cabeças. Pode passar o primeiro, por favor? Bom, esse é um esquema que mostra a parte estrutural genética do vírus SARS-CoV-2. Ali em vermelho é um quadrinho que mostra a parte que
relativa à proteína spike. E por que eu mostro essa proteína spike? Porque o imunizante da Pfizer, vamos falar agora especificamente do Pfizer e da Moderna, que são os imunizantes à base de mRNA, que são os atualmente utilizados no Brasil, eles possuem dentro de sua estrutura componentes lipídicos, são bolinhas de gordura, que no interior dessas bolinhas de gordura contém o RNA mensageiro responsável pela codificação da produção da proteína spike do vírus SARS-CoV-2. Pode passar o próximo? Um detalhe bastante importante é que esse mRNA que está constante no imunizante não é um mRNA natural do vírus, é um mRNA sintético que tem uma modificação muito importante, que é N1-metil pseudouridina, e essa estrutura, que foi responsável pelo Prêmio Nobel da Medicina aos autores do estudo, são responsáveis pela manutenção dessas bolinhas de lipídios contendo esse mRNA circulante sem uma reação contrária do sistema imunológico na hora da aplicação. Então, essas bolinhas passam despercebidas pelo sistema imunológico, impedindo uma reação de resposta a um mRNA estranho ao organismo, que é o fato do mRNA viral. Próximo. A atividade declarada do imunizante, do fabricante, de que essa vacina ela é inoculada no braço, no deltoide do paciente, e que esta substância fica restrita ao músculo deltoide, onde ocorrem as reações de resposta primária, memorização e futura utilização dessas memórias imunológicas para resposta a futuras exposições do paciente ou da pessoa inoculada a exposições ao vírus na comunidade. Pode passar o próximo. Só que nem tudo são flores, e o que eu vou mostrar agora para vocês é algo que já é comprovado cientificamente, inclusive descrito pelos próprios pesquisadores dos institutos responsáveis pelo desenvolvimento desses imunizantes. Nesse caso, mostrando nesse primeiro slide um estudo que demonstra a formação de umas vesículas chamadas de exossomos, que após a aplicação formam-se essas vesículas intracelulares, são extravasadas para fora do músculo, fora da celularidade. Essas vesículas circulam pelo organismo através dos vasos sanguíneos, chegando a diversos órgãos distantes do órgão onde foi aplicado, no caso, no músculo onde foi aplicada a injeção. Pode passar? Aqui mostrando na bolinha vermelha ali a formação dos exossomos, aqueles dardozinhos ali representam as proteínas spike sintéticas produzidas pela vacina. Próximo. Aqui a conclusão do estudo, que diz como essencialmente não sabemos por quanto tempo e em que concentração aquelas cápsulas de gordura, né, e os antígenos permanecem nos tecidos humanos ou na circulação, a imunidade celular provavelmente persiste apesar dos títulos neutralizantes in vitro reduzidos. O que diz ali? As doses de reforço devem ser administradas apenas quando o perfil de risco-benefício estiver claramente estabelecido, que não é o caso da utilização em massa. Próximo. Aqui mais componentes desse estudo, a evidência de que células que captaram mRNA vacinal podem liberar exossomos, contribuindo para a disseminação sistêmica, que exibem spikes e podem viajar pela corrente sanguínea para vários órgãos. Próximo. No sistema nervoso central, no coração, inclusive no sistema nervoso central, ultrapassando a barreira hematocefálica, podendo causar inflamações de endotélio também no sistema nervoso central. Próximo. Aqui é um estudo que mostra a presença, através de microfotografia eletrônica, dos exossomos fora do músculo onde foi aplicada a injeção, mostrando a presença de proteínas spike sintéticas dentro desses exossomas. Próximo. Aqui na imagem da esquerda é um controle negativo. Na imagem do meio mostra a presença de um exossoma no paciente vacinado. E na imagem da direita, uma ampliação da imagem do meio, mostrando o exossoma contendo a proteína spike do SARS-CoV-2 fora do local onde deveria estar. Próximo. Esse estudo também mostra que a distribuição sistêmica dessa proteína spike sintética pode levantar possibilidade de fenômenos autoimunes, como síndrome de Guillain-Barré, hepatite autoimune, púrpura trombocitopênica e outras doenças, como, por exemplo, neuroinflamação e miocardite, através aí do desenvolvimento de inflamações importantes. Próximo.
Outro fato importante dos exossomos é uma resposta indireta imunológica, que é uma resposta que não deveria acontecer de maneira atravessada, como acontece, que é uma resposta por células CD8 positivo, que é um tipo de um linfócito que deveria vir depois de uma série em cascata de respostas, e isso pode gerar, então, como diz na quarta linha, exaustão funcional e impecabilidade na capacidade do sistema imunológico em responder a futuras infecções. Próximo. Um outro problema, e esse é muito grave, chamado de frame shifting, que, na verdade, para que vocês possam entender, o mRNA é um pedaço da informação genética que é responsável pela produção de uma proteína, no caso desse imunizante, é uma proteína viral, mas que ao ser lido pela célula humana, que é a célula responsável por ser uma usina produtora de spikes, que é o componente vacinal, acaba, então, produzindo proteínas alteradas. E isso tem sido estudado para ver a possibilidade de que essas proteínas mal formadas possam, então, desenvolver algumas respostas, como, por exemplo, inclusive, a formação de tumores. Pode passar o próximo? Em resumo, a pseudouridina cumpre um papel de reduzir a imunogenicidade inata do mRNA, porém, traz consigo um fenômeno do frame shift ribossomal, gerando proteínas aberrantes, às quais o sistema imune também responde. E isso pode ser também uma explicação para as doenças autoimunes decorrentes. Próximo. Esse é um artigo da revista Nature, acredito que todos conhecem, e a gente não pode dizer que não está sendo discutido pela comunidade científica a questão das vacinas. Está sendo discutido mundialmente em alto nível, com muitas publicações acontecendo. A gente precisa desse tempo. Esse tempo foi necessário, porque sem esse tempo a gente não tem resposta da ciência. Eu vou mostrar daqui a pouquinho a questão de como foi a aprovação desse imunizante para crianças no Brasil. Vocês verão que há um problema muito mais sério do que parece. Pode passar o próximo? Um outro problema muito sério desses imunizantes é que a hiperexposição, ou seja, as pessoas que tomaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 doses da vacina receberam o mesmo material várias vezes, gerando uma mudança, que a gente chama de mudança de subclasses de IgG, fazendo com que a resposta inflamatória não aconteça mais. A IgG4 é considerada uma subclasse não inflamatória, ela não possui capacidade de ativar complemento e afinidade resolvida por receptores, e a gente tem uma queda na resposta imunológica, fazendo quase com que a proteína spike viral daqui para frente se torne um componente comum e não há uma resposta à altura que mereceria, no caso, por uma infecção verdadeira do paciente. Próximo. Assim, a presença dessas imunoglobulinas, desses anticorpos alterados, diminui as funções efetivas de resposta por anticorpos. Próximo. Pode passar o próximo, por favor, mais um. Pode passar mais um. Só para mostrar ali que está tudo referenciado, tá? Aqui não tem nada de achismo. Tá? Um outro problema muito sério é o imprint imunológico. Isso talvez seja um dos mais importantes. Uma instituição séria como a Cleveland Clinic, que fica nos Estados Unidos, que é um instituto de ciência gigantesco, muito respeitado, já fez várias publicações mostrando que há uma correlação entre o número de doses e uma resposta inferior. Hoje a gente já fala até em resposta negativa imunológica, ou seja, quanto maior o número de doses, menor é a capacidade da pessoa de responder à infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Então, há uma tendência, quanto maior o número de doses, com pelo menos 3 doses monovalentes, todas direcionadas à cepa original, que é o que se fazia no começo, né? Primeira dose, dose de reforço, dose do reforço, do reforço, do reforço, até que depois veio a versão bivalente, que também causou imprint imunológico, mudanças de subclasse de IgG, frame shifting. A gente tem uma situação em que há um ganho limitado na neutralização de variante Ômicron, que permanece até hoje. Existe uma narrativa de que temos novas variantes, isso não é verdade. Desde o ano de 2022, nós temos uma única variante no mundo, que é a variante Ômicron. O que nós temos são subvariantes, sublinhagens, porque há uma pressão seletiva causada pelas vacinas,
Isso faz com que o vírus modifique exatamente a proteína-alvo, que é a proteína spike. Mais um minuto, Caio. Eu já tô partindo para o final, vereador. Pode passar o próximo? Mais um, pode ir. Mais um. Aí, pode passar agora aqui, por favor. Esse documento é um documento do ano de 2021, que trata das novas tecnologias em saúde da Conitec. A Conitec, para quem não sabe, é a comissão técnica do Ministério da Saúde, que faz com que haja uma submissão a essa comissão para aprovação de qualquer tecnologia que vá ser utilizada pelo Sistema Único de Saúde. Esse documento mostra que os produtos de terapia avançada, vejam que logo na frente, o termo compreende 3 categorias específicas. Por último, terapia gênica. Pode passar o próximo? E aqui fala que a categoria de terapia gênica é um produto biológico cujo componente ativo é um ácido nucleico recombinante. Pode passar mais um? Esse é o documento, ainda o mesmo, pode passar, mostrando que o imunizante da Pfizer está classificado como terapia gênica pela Conitec, não é uma vacina. O que tem ali é o nome comercial, vacina BTN 162, que é a BioNTech, que é a empresa de tecnologia que criou essa tecnologia de mRNA para a Pfizer. Essa BioNTech, um dos grandes proprietários dela era a Fundação Gates. Isso, para quem não sabe, o tamanho do rolo que é isso. Então, ali, vejam, tipo de terapia, primeira coluna, lá embaixo, terapia gênica. Terapia gênica. Vacina não é terapia gênica. Terapia gênica não é vacina. Pode passar mais um? Aqui é da Moderna, tipo da terapia. Terapia gênica, vacina mRNA 1273. São as vacinas de mRNA, chamadas vacinas, aspas, que estão sendo usadas no Brasil pelo Ministério da Saúde, querendo aplicar nas nossas crianças. Agora eu vou mostrar para vocês como isso foi aprovado. Pode passar mais um? Mais um. Esse é o documento da recomendação do ano de 2022 pela Conitec. Pode passar? Vejam, fundamentação. O relatório admite de forma explícita que não há estrutura científica que sustente essa aprovação. Vejam, houve ausência de dados publicados e revisados por pares. Essa aprovação foi baseada em um estudo, um único estudo, com N de 992, segmento curtíssimo, considerado pela própria Conitec como qualidade de evidência para eficácia e segurança muito baixa. Portanto, a gente não está brincando aqui quando fala que esse produto tem segurança interrogável. Pode passar o próximo? Insegurança e avaliação de segurança. Apesar de afirmar que não foram encontrados casos de miocardite ou morte nos poucos dias de seguimento, o documento reconhece. Olha o detalhe. Tempo de seguimento da avaliação, 1,3 meses após a terceira dose. Ou seja, tudo que veio depois de 1,3 meses após a terceira dose não entrou na estatística do estudo. Conclusão, segurança não foi adequadamente avaliada no público infantil. Pode passar? Premissas econômicas especulativas. Pode passar mais um? Interpretação política travestida de decisão científica. Conclusão, trata de uma justificativa política e emocional sem base nos dados apresentados e usado como base científica. Isso não procede. Mais um? Há uma citação direta no estudo usado pela Conitec, localizada no item 6.4 do relatório final, que diz, busca nos documentos do CDC. Esse documento fala de um estudo com 10 casos. 10. Esse foi o estudo usado pela nossa comissão para aprovar o uso desse produto em crianças de 6 meses a 5 anos. Ali, com base no pequeno número de casos de Covid-19, 3 no grupo vacinado e 7 no grupo placebo, de 992 pacientes. Próximo. Para crianças entre 6 meses e 4 anos, a eficácia da vacina contra infecção sintomática, a confiança na estimativa foi considerada muito baixa pelos membros do CDC. Veja, eles estão usando um estudo do CDC que diz isso e, mesmo assim, foi aprovado. Com base no pequeno número de casos Covid, aquele que eu falei agora, 3 entre vacinados e 7 no grupo placebo. Próximo. Então, a vacina foi aprovada para bebês a partir de 6 meses, com base em um único estudo, não publicado, com 10 casos de Covid, com 1 ano, 1 mês e 1,3 meses de prazo de avaliação de efeitos colaterais. A própria Conitec admitiu que a qualidade da evidência era baixa, mesmo assim foi aprovado. Depois, centenas de contribuições contrárias na consulta pública, foram
desprezadas pelo Ministério da Saúde, pelo PNI, pelo Programa Nacional de Imunizações. A pergunta que fica é quem protege as nossas crianças? Quem vai proteger? Se nós não podemos contar com uma comissão técnica do Ministério da Saúde para isso, em quem nós vamos confiar? Nós vamos confiar no achismo? Nas vozes nas nossas cabeças? Dizer que isso não é uma discussão séria? Que não deve ser discutido? Desde quando esse assunto não deve ser discutido? É um assunto que envolve a vida humana. Nós não estamos aqui brincando. Eu não estou aqui perdendo meu tempo, gastando o tempo que eu poderia estar com a minha família. Eu não sou de Criciúma, não moro aqui, não recebi um centavo para estar aqui. Mas eu venho, e assim como fui para São José ontem, assim como estive o ano passado no Senado Federal, assim como já estive 2 vezes na Câmara dos Deputados em Brasília, para defender os seus filhos e os seus netos. Porque as minhas filhas estão criadas, são adultas, e eu não deveria estar me preocupando com isso. Mas é o futuro do Brasil que está em jogo. Pode passar mais um? Pode passar? Então, essa é a minha mensagem final. Escolha com consciência, porque as crianças ainda não podem escolher por si. A ciência de verdade respeita a dúvida, investiga o risco e protege a vida, não o interesse político e financeiro. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Caio, pelas essas palavras. Eu quero anunciar aqui a deputada Júlia Zanata, que acabou de chegar, e já até peço para ela já vir até aqui. Enquanto isso, eu vou passar o áudio de uma outra pessoa que mandou em seguida, que eu tinha conversado com eles também. Trata-se do doutor... Vamos lá. Eduardo, depois eu falo o nome dele completo aqui. Eduardo Bastos Lima, isso, advogado da Abrave. Já vou repassar o áudio dele. Vocês me desculpem que às vezes eu tenho que ficar olhando o celular, que está chegando mensagens, tá? Escutem então agora o doutor Eduardo. Boa noite a todos. Boa noite aos vereadores proponentes dessa audiência, desse debate. Boa noite, população de Criciúma. Meu nome é Eduardo Bastos Moreira Lima. Eu sou advogado de uma entidade chamada Abravac, Associação Brasileira das Vítimas de Vacinas e Medicamentos. Advogo nessa área, especificamente, desde 2021, atendendo diversas famílias que foram e são vítimas dos efeitos adversos das vacinas. Especificamente 2, mas vamos nos relacionar hoje aqui com relação à Covid. Esse debate é importante porque vai trazer luz às pessoas e permitir, obviamente, que uma discussão maior ocorra. De acordo com dados do Tribunal de Contas do Estado, hoje em Santa Catarina, nós temos 450 mil crianças de 6 meses a 5 anos. O governo federal adquiriu 52 milhões de doses desse inoculante. A primeira pergunta que deve ser feita é: com base em qual contrato? Um contrato novo ou um contrato de 2021, no qual a União, como parte adquirente desse imunizante, teve plena ciência que as empresas não têm qualquer responsabilidade sobre o produto, porque, de acordo com o contrato, é um produto ainda experimental, cujas fases 3 não foram concluídas. Diante dessa incerteza, é necessário, sim, que se faça uma análise a respeito da segurança e da eficácia. Por que segurança e eficácia? Ainda que haja uma obrigatoriedade, nas ações judiciais, onde a União é parte, a resposta é: não há obrigatoriedade e todos têm ciência que existem efeitos adversos. É uma meia-verdade porque as pessoas não são esclarecidas quando vão ao consultório médico. Aliás, a bula diz que a prescrição deve ser feita por médicos e, até onde eu sei, os médicos não estão fazendo de maneira direta essa prescrição, e muita gente que tem sido vítima dos efeitos adversos não tem do Estado a devida reparação. Vou citar 2 dados aqui, são dados públicos. Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, boletim de 2021. 10.257 reações adversas com 315 óbitos. Um dos óbitos está na região de Criciúma. Digo o nome dela, a mãe, Alice Romano Martins. Existe uma ação tramitando
justamente para estabelecer o nexo de causalidade. Causalidade essa que talvez o Ministério Público Catarinense e o Federal, em 2021, tivesse instaurado um procedimento para investigar esses óbitos, cujo primeiro óbito no Brasil foi em Blumenau, de Bruno Graff, talvez a filha da dona Alice não viesse a óbito. São temas importantes a serem levados a debate, porque hoje a subnotificação desses eventos, por todos, é conhecida. Então, se há a importância na vacinação, há também uma importância em se pesquisar quais são essas causas. Falta ao Estado, União, Estado e município, essa apuração. Por isso, essa audiência pública tem uma grande importância, pois possibilitará os vereadores, de maneira muito cortês, questionar, por exemplo, o secretário de Saúde, e assim verificar se há ou pode haver uma correlação entre vacina e o que a gente tem percebido, pelo menos ao nosso redor, diversas pessoas com AVCs, trombose, porque as próprias bulas indicam isso. Eu sei que o tempo é curto, mas eu gostaria de deixar uma sugestão aos senhores. Por que não criar um programa municipal de apoio às vítimas de vacina? As vítimas e os familiares precisam disso. E se o Estado obriga a se vacinar, ele também tem que dar uma solução a essas pessoas. Meu muito obrigado, uma excelente condução na audiência pública e fiquemos todos com Deus. Então, muito obrigado pelas palavras. Ele também está ouvindo nós, acompanhando, Dr. Eduardo Bastos Lima, né? Nessa área. Muito obrigado pelas palavras. Agora eu deixo a palavra por... Deixa eu contar meu tempo aqui. Também, em média de 9 minutos, deputada Júlia Zanata. Por favor, à vontade. Você é a última da mesa, depois nós vamos abrir para o público. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Peço perdão pelo atraso, vereador Ademir, mas é que estava conspirando contra mim lá no meu prédio, porque o portão estava estragado para sair, depois o elevador para descer, com o bebê e tudo. Então, mas não deixaria de vir aqui te prestigiar essa importante audiência pública. Né? Até já agradecer a presença do Dr. Renato Matos, porque é importante que a gente tenha visões divergentes aqui, porque o importante é a gente debater. Né? Eu sempre falo, quando eu tenho um ponto de vista, eu falo para o outro, tente me convencer. E é isso que a gente precisa fazer, né? Debater os pontos de vista, porque é um assunto muito importante. Então, parabenizar a Câmara de Vereadores de Criciúma, o vereador Ademir, o vereador Dr. Luiz Fontana, que também tem propriedade para falar do tema, né? Sendo médico aí, Dr. Renato, que eu já cumprimentei, o Daló, e o Dr. Caio, que veio lá de Lages para nos proporcionar aí com a sua fala. Eu já acompanho o Dr. Caio há muito tempo. E, da minha parte, como deputada federal, que é onde esse debate deve ser travado, né, lá na Câmara dos Deputados, na mudança da legislação, nós nos surpreendemos. Aliás, eu não me surpreendi, né, mas o povo foi surpreendido com essa obrigatoriedade da vacina da Covid em bebês e crianças de até 5 anos, logo no início, né, desse governo Lula. Porque foi colocado no PNI por meio de uma nota técnica. E eu sempre me atenho a essa questão. Eu não sou médica, né? Eu não sou especialista nesse assunto, mas eu sou uma deputada federal que faz leis. E essa nota técnica não é um meio adequado para se colocar uma obrigatoriedade no Plano Nacional de Imunização. Então, eu apresentei um PDL, que é um projeto de decreto legislativo, para assustar essa nota técnica. A Câmara dos Deputados, a mesa da Câmara dos Deputados, ela devolveu o meu PDL 486 de 2023, porque entendeu que nota técnica é nada, é porcaria nenhuma. Ou seja, confirmou a minha tese de que não se coloca no PNI uma obrigatoriedade de uma vacina em bebês por nota técnica. Então, eu fiz o recurso à mesa da Câmara dos Deputados, ganhamos o recurso na CCJ, e até hoje, depois de ganhar o recurso na CCJ, falta o presidente da Câmara despachar para tramitar normalmente no resto das comissões da Câmara dos Deputados. Isso não aconteceu. Né? Para pautar alguma coisa na Câmara dos Deputados, né, precisa o interesse dos líderes, enfim, e do próprio
e principalmente do presidente da Câmara. Eu falei várias vezes com o Arthur Lira, não foi de interesse dele pautar isso, e tampouco do Hugo Mota hoje. Até porque, em uma conversa com ele, vereadores, ele falou, bom, mas lá em Alagoas, não está acontecendo, que é o estado dele, né, do Arthur, do deputado Arthur, não está acontecendo isso que tu me relata em Santa Catarina, dessa perseguição do Conselho Tutelar, do próprio Ministério Público e de decisões judiciais que nós já vimos, né? Teve um caso, né, que foi um que eu denunciei, de Cunha Porã, que queriam levar... Esse caso não era só sobre a vacina da Covid, mas queriam arrombar a porta da família, tirar o bebê, levar para vacinar e devolver para o seio familiar. Então, assim, isso, para mim, nem se me contassem, eu acreditaria. É uma distopia isso que nós estamos vivendo, né? E eu me deparo com várias dessas coisas acontecendo, talvez vocês não saibam tanto, mas chega no nosso gabinete o sofrimento das famílias, né? E aí as famílias ainda são tidas como quem não quer cuidar do bebê, quem não quer cuidar da criança, sendo que elas apenas estão levantando dúvidas. Quando que nesse país virou crime levantar dúvidas? Virou crime questionar? A ciência, ela é o próprio questionamento. Por que que todo mundo que levanta uma questão é chamado de negacionista, de sei lá o quê, deboche? Não, vamos debater seriamente. Eu tenho um ponto, outro tem outro ponto, e isso é natural, né? Então, por que que ninguém responde e tentam maquiar o fato de que o Brasil é o único país do mundo que obriga a vacina da Covid em bebês? Outros recomendam. E alguns já tiraram a recomendação, como foi o caso dos Estados Unidos, que disse que não recomenda. Lá já não era obrigado, mas eles recomendavam. Agora eles tiraram até a recomendação. Eles não recomendam mais para crianças saudáveis e gestantes. Ora, quando nós estamos grávidas, nós não podemos tomar nada, nem um Tilenol Sinus. Enfim, né? Mas isso vou deixar para os especialistas, né? Mas, como eu falei, eu vou tratar mais da questão legal aqui, que é a minha parte, da questão da dor das famílias que apenas querem poder ter o direito de questionar algo que vão colocar no filho delas, nos seus filhos, né? Nós vemos promotores dizendo que os filhos não, dando entrevista aqui em Santa Catarina, de que os filhos não são propriedade dos pais, mas sim do Estado. E, como diria o meu pai, mas cadê o Estado na hora de dar o leite, comprar o leite, alimentar, pagar a escola, pagar tudo aquilo que o Estado não nos provém muitas vezes que deveria, né? Com a quantidade de impostos que é tirada de nós. Então, o que eu levanto aqui, até para aqueles que são favoráveis à obrigatoriedade dessa vacina ou de qualquer outra, eu vou levantar um ponto aqui. Estão falando em que a vacinação diminuiu, né, de outras, enfim, de outras vacinas já com estudos há anos. Sabe por que que diminuiu? Por causa da perseguição, por causa da coação. Porque tudo que é enfiado goela abaixo, o povo se pergunta, o povo não é bobo, o povo desconfia. Sempre foi natural e tranquilo apresentar as vacinas para a população, quando não se perseguia. Se continuarem usando esse método de perseguição, o que é isso? Tirar uma CNH, um passaporte de um pai, o pai ter que fugir lá de Cunha Porã? Não é dessa forma que nós vamos convencer ninguém. A vacina, o Estado tem que ofertar, tem que fazer campanhas publicitárias, tem que fornecer, tem que informar, mas não tem que perseguir e coagir. E eu garanto a vocês, e quem está nos ouvindo, aqueles que nos chamam de negacionista, principalmente, prestem atenção nisso que eu vou falar. Se não perseguir, o povo vai se vacinar mais facilmente. Vamos informar, vamos levar campanhas, vamos dizer por que que é bom. E informar a verdade, né, também. Informar a verdade, não esconder. Porque por que que tem contrato que está com sigilo? Como que eu vou tomar um negócio que o contrato está sigiloso? Por quê? Não, nós temos o direito de saber. Nós temos o direito de saber, não só eu como deputada, não só a OMS, todo mundo tem o direito de saber o que está num contrato. Por que que tem que ser sigiloso, como tem um contrato com a Pfizer? Então,
essas são as questões que a gente levanta. Eu nem vou me ater à questão da vacina, porque eu não sou especialista no tema. Agora, eu sou especialista em liberdade, e saber como que tiram a nossa liberdade do dia para a noite. E saber quando estão tentando nos enganar, quando estão tentando nos enfiar coisas goela abaixo. E é isso que a gente não quer. Ninguém aqui é contra a ciência ou contra a vacina. Nós somos contra essa obrigação e esse nível de perseguição que as famílias estão sofrendo, né? E essa semana mesmo, semana passada, eu apresentei 2 outros projetos de lei que falam sobre essa questão das liberdades individuais. Nós temos que avançar nesse tema. Alguns vão me chamar de radical, mas isso tudo bem, já estou acostumada. Mas é um debate que nós temos que levantar. Porque aquele caso de Cunha Porã me acendeu, não é um sinal, uma luz, um sinal vermelho, é uma avenida inteira de sinal vermelho. O que nós vamos fazer com o nosso poder familiar, se nós não temos mais poder sobre os nossos filhos? Né? Então, o Estado pode tudo? Só porque estamos em... e aí o meu projeto de lei, um deles, aqui o 2741, fala: dispõe sobre a vedação da vacinação compulsória no território nacional, assegura o direito ao consentimento livre e informado, estabelece sanções administrativas, civis e penais e altera o Decreto-Lei 2847 de 1940 para tipificar o crime de coação vacinal, que é o que aqueles agentes públicos estavam tentando fazer lá em Cunha Porã. Abuso de autoridade pura, aquilo. E nós não podemos nos submeter a isso. Né? Nós precisamos levantar esse debate na sociedade, e o povo tem entendido isso. O povo tem entendido. Repito, não vão ter sucesso se tentarem obrigar essas coisas. Nós precisamos de convencimento. E como que se trata? Como é que se faz o convencimento? Com informação. Mas as mentiras a gente combate com a verdade. Como que a gente trata da verdade? Mostrando onde funcionou, por que funcionou, o que está dando certo. Agora, sinceramente, essa vacina da Covid, o povo está desconfiado, nós precisamos rever algumas coisas, e em outros países do mundo já estão revendo. Lembra quando nos chamavam de negacionista, que o vírus tinha saído de um laboratório chinês, que nós éramos teóricos da conspiração? Hoje isso está confirmado, gente. Nos Estados Unidos está confirmado, o mundo já aceita isso. Né? Então, o que acontece? Tem países saindo da OMS, Estados Unidos saiu da OMS, agora a Argentina acabou de sair da OMS, e a OMS o que aprovou esses dias? Um pacto pandêmico. Não, nós não vamos interferir na soberania do país, nós não vamos interferir nas leis de cada país. Mas nós vimos que na pandemia vale tudo por uma emergência sanitária. E pior, o povo aceita. Com medo. É a TV o dia inteiro, a rádio o dia inteiro. Né? Eu sempre achei tudo muito estranho. Né? Eu sempre tratei tudo muito com... peraí, vamos ver como é que é isso aqui. Porque nós precisamos questionar. Nós precisamos, sim, questionar. E deixar o povo informado sobre todas as questões. E cada um que tome a sua decisão. Cada um que tome a sua decisão. Então, eu agradeço a todos que estão aqui por esse debate, seja contra, seja a favor. Né? O que a gente não pode é cair naquele papagaio repetidor que não sabe argumentar, só sabe chamar de negacionista. Ué? Só sabe chamar de negacionista. Não, vamos argumentar, fale seus argumentos, eu falo os meus. Né, que talvez a desconfiança diminua e, enfim, a gente consegue chegar num denominador comum. Agradeço a todos, e quem não me acompanha nas redes sociais, lá tem bastante material sobre esse tema, da minha opinião. Né? E a minha opinião é muito pró-liberdades individuais. Respeito quem não tem diferente, mas eu lembro que a liberdade a gente perde, sim, do dia para a noite, mas para conquistar leva mais de uma geração. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras, deputada Júlia. Eu queria que só, as pessoas que querem de repente dar uma palavra, eu só queria ter uma base. Quantas pessoas querem participar, porque eu tenho que mexer com o tempo ali.
Então, 4, 5, 6 pessoas no máximo, certo? Então tá. Nós vamos pegar, liberar agora, 4, 24. Vou lembrar 4 minutinhos para esses que levantaram a mão para poder vir aqui falar. Então, por favor, você pode chegar ali, né? Se apresente, nome, da onde e só fala. 4 minutos. Não vai ser necessário 4 minutos. 3 minutos e 30, bate a primeira sineta e 4 a segunda. Não vai nem chegar na sineta, prometo. Boa noite a todos. Prazer, me chamo Marlon Bellini. Que lamentável a gente chegar a esse ponto, né, gente? Ter que fazer audiência pública para proteger as nossas crianças. Eu confesso a todos vocês que eu fiquei horrorizado com a explicação do doutor Caio, é isso? Horrorizado. Como é que o Estado vai querer se opor sobre a autoridade que nós temos sobre os nossos filhos? E o pior de tudo, o vereador Ademir Honorato aqui mostrou alguns áudios de casos, questões, mortes acontecendo. E o pior de tudo, estão tirando o direito de defender as crianças, porque as pessoas estão encontrando dificuldade de buscar gente que as defenda. O meu celular está aqui também, eu sou um simples, miserável suplente de vereador, que tenho mais de 100 pais procurando uma alternativa para se defender e não sabem como se defender, deputada Júlia. Não sabem como se defender, procuram Defensoria Pública da União, não conseguem um atendimento. Alguns conseguiram na Defensoria Pública do Estado, que acabaram recebendo. E eu queria sugerir para essa audiência pública, porque tem prerrogativa para isso, para encaminhar ofício, que sirva de encaminhamento, para que se encaminhe um ofício para a Defensoria Pública do Estado, para saber se eles estão preparados para atender essas famílias. E outra coisa, né, gente? Convenhamos. Os pais de crianças que estudam em colégio particular não estão sendo notificados. Isso está acontecendo, na maior parte, com famílias lá da FASC, com famílias lá da rede pública. Essa é a grande verdade que precisa ser dita. As pessoas que não têm condições de se defender. Eu não vacinei minha filha, falo com muito orgulho, e depois de ter ouvido o doutor, agora eu estou com medo da vacina que eu tomei, as 2 doses. Morrendo de medo, porque eu achava que não era nada. Não vai dar nada. A gente ri, mas é sério. É sério. Deputada, eu acho que se alguém aparecer lá na minha casa para querer carregar minha filha à força, eu avanço numa pessoa dessa. Com todo respeito à justiça, enfim. Com todo respeito, não. Sem respeito nenhum. Essa é a verdade. Porque isso é indiscutível. Querer obrigar e não dar o direito de defesa. Isso que eu sugiro a essa comissão. Eu queria pedir a vocês aqui uma salva de palmas para esses legisladores que tiveram a ousadia de fazer essa audiência, de dar voz para nós. Peço, por gentileza, uma salva de palmas para eles. E eu finalizo a minha fala, dizendo o seguinte: nós estamos vendo aqui pais com crianças no colo. Eu tenho quase certeza que essas crianças não foram vacinadas. E o doutor aqui no começo falou que são raros os casos que pode acontecer uma fatalidade. Mas essas crianças não querem ser o caso raro. É isso que nós não queremos. Que essas crianças que vão tomar a vacina sejam os casos raros que aconteçam. Tá bom? Obrigado. Forte abraço a todos. Senhor? Por favor. Da mesma forma, nome, da cidade e seu assunto. Até 4 minutos. Boa noite a todos. Me chamo Fabiano. Sou um pequeno empresário aqui da cidade de Criciúma, morador de Cocal do Sul. Talvez me emocione, mas peço que me entendam. Em 2022, a minha filha faleceu aos 5 anos e meio, 8 dias após ser vacinada com a vacina da Pfizer, doutor. Existe na internet o nome dela, tá? E eu vou ler um pouquinho aqui do que tem, bem pouco. Talvez eu use os 2 minutos que sobraram dele, tá? A pequena Helena Demarco Lavalle, de 5 anos, residente em Cocal do Sul, Santa Catarina, faleceu em 26 de fevereiro de 2022. Segundo registros do sistema Vigimed,
ela recebeu uma dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer e, posteriormente, desenvolveu edema pulmonar agudo, que resultou em seu óbito. O caso foi notificado sob o número, registrem, por favor, Vigimed 11-333-597-296. Essa é a identidade da minha filha hoje. Está num sistema. Continuando. O relatório do sistema Vigimed, sobre tal número, registra o falecimento de Helena, ocorrido, que desenvolveu o edema pulmonar agudo após receber a vacina da Covid. É importante ressaltar que o Vigimed é um sistema farmacovigilância utilizado para notificar eventos adversos suspeitos relacionados a medicamentos e vacinas. Para quem não sabia, esse é o Vigimed. Pessoal, eu sou uma pessoa vacinada, eu sou uma pessoa que não sou contra, não sou negacionista. Eu vacinei a minha filha para poder receber o meu pai e a minha mãe aqui, porque eles são de Curitiba, são pessoas de mais idade. E, na ânsia de proteger os meus pais, eu expus a minha filha. 8 dias depois, ela faleceu. A Prefeitura de Cocal do Sul esteve na minha residência 2 dias após eu cremar, e, infelizmente, eu cremei o corpo da minha filha, e eu não pude comprovar isso, porque eu iria fazer como a senhora Arlene Graff, lá de Blumenau, mãe do Bruno Graff. O doutor Eduardo, que mandou o áudio aqui, me ajudou bastante naquela época. Mas, infelizmente, para não ter que visitar o túmulo da minha filha semanalmente ou diariamente, eu preferi cremar ela. Hoje eu carrego ela dentro de um pingente, eu tenho as cinzas dela do lado da minha cama, dentro de um coração de cobre. Essa é a minha filha hoje, de 5 anos e meio. Então, eu não sou contra a vacina, eu sou contra um experimento, como que foi dito, eu sou contra... Esqueci o nome do que não é vacina, que o doutor Caio falou. Terapia gênica. A minha filha foi resultado de uma terapia gênica fracassada. Eu sou a favor de vacinar, sim, não, volto a dizer isso, mas o que estão fazendo hoje no mundo não é humano. É uma caça às bruxas, com pessoas que protegem seus filhos, é uma caça pelo dinheiro infinito, instituições filantrópicas, apoiadas por bilionários americanos, e por aí vai. Eu não vou entrar nesse mérito, eu só quero ler mais um texto que foi publicado anteontem, desculpem, que diz assim, e isso é para vocês pensarem, não estou aqui querendo colocar nada na cabeça de ninguém. Uma nova variante da Covid-19, batizada como NB181, ou mais conhecida como Nimbus, já é dominante no mundo. A OMS emitiu alerta, isso saiu anteontem, tá, pessoal, para o aumento de surtos na Ásia e no Oriente Médio, enquanto hospitais de Taiwan veem o dobro do atendimento emergenciais em relação à semana anterior. A nova cepa apresenta alta taxa de reinfecção e está associada a múltiplas co-infecções respiratórias, agravando o quadro clínico em diversas regiões. O epicentro do surto, mais uma vez, é a China, que em maio de 2025 anunciou uma doação de 500 milhões de dólares à OMS. Isso está anunciado na internet. Distribuído ao longo de 5 anos, consolidando-se como o maior doador estatal da organização. A coincidência entre a crise sanitária e o avanço financeiro de Pequim sobre a agência global levanta sérias questões sobre independência, transparência e interesses geopolíticos por trás das diretrizes de saúde pública. Continuando o texto, estou dando print que eu esqueci meu óculos, para ler ficar ruim. Médicos denunciam sintomas severos, mortes não reportadas e proibição de testagens em massa para evitar pânico social. O Partido Comunista Chinês censura informações e impede que o mundo saiba a verdade. A OMS, por sua vez, admite não ter acesso aos dados reais. Enquanto isso, as grandes narrativas que sustentaram o terrorismo sanitário global começam a cair. A tão repetida cifra de 1,2 milhão de mortos por Covid-19 nos Estados Unidos não resiste ao escrutínio. Menos da metade tinha pneumonia. E estimativas forenses indicam que apenas cerca de 10% morreram efetivamente por causa direta do vírus.
sobre as vacinas, outro dogma começa a cair. Nenhum grande ensaio clínico mostrou redução real na mortalidade geral. Ao contrário, as mortes por todas as causas aumentaram após a vacinação em massa. Observe a quantidade de mortes súbitas em sua volta. O que emerge é um cenário inquietante, uma nova onda viral encoberta por um regime totalitário, respaldada por uma OMS sem transparência e sustentada por narrativas que já não se sustentam. Esse é um texto que saiu dias atrás. E eu peço a abertura, deputada Júlia, aos vereadores, para que, se caso eu tenha, a partir de agora, alguma perseguição, eu tenho um suporte de vocês, porque eu estou aqui me expondo, eu não precisava, eu podia estar em casa com meus 2 filhos pequenos, e eu estou aqui tentando alertar mais uma vez, outra vez no começo, quando a minha filha faleceu, doutor, eu tive meu Instagram suspenso, meu Facebook suspenso, porque eu simplesmente falei contra a vacina. Eu não sou contra a vacina. Eu não sou contra. Eu sou contra experimentos em crianças, eu sou contra experimentos em seres humanos, eu sou contra experimentos quaisquer que se façam com a gente. É só isso. Obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Por favor, o nome, da onde é e até 4 minutos. Meu nome é Kennedy. Sou consultor financeiro e gestor de contratos. Eu tenho 5 filhos. Minha probabilidade é muito maior, doutor Alexandre. Então, se o senhor acha que não é algo sério a ser debatido por médicos sérios, eu sinto muito em lhe dizer que eu acho o doutor Caio um homem muito sério. Eu acho o doutor Francisco Cardoso, que é colega, muito sério, o doutor Zé Balos, que são homens que nos abriram a mente, né, que nos abriram a mente para entender diversas coisas que vinham acontecendo que era proibido até, né, se debater. Então, eu acho que sim, deve ser debatido. Eu sinto muito pela morte da sua filha, e só por uma morte, nós já deveríamos frear. Então, eu sei que o senhor está aqui falando, né, do outro lado, e me respeito muito o senhor, mas eu acho muito ruim o senhor falar que não deve ser feito, não é feito por homens sérios. O debate, ele é feito por homens muito sérios, está sendo feito. E não deve cercear esse debate, né, no mundo todo. Eu queria fazer aqui, eu não sei se eu posso fazer perguntas, para, de repente, depois eles possam responder. Não, é rapidinho aqui, eu vou ficar dentro do meu tempo aqui. Segundo o doutor Francisco Cardoso, ele diz o porquê que a gente não deve confiar nesse imunizante. Primeiro, porque não tem evidências de que iniba a infecção, a transmissão entre homens e mulheres, né? Ou que diminua a internação hospitalar. Não há evidências. Depois o senhor até poderia responder sobre isso. Segundo, o imunizante disponível para esse vírus atualmente é de uma cepa que já não circula mais entre nós, há mais de 7 meses, ou seja, desde abril de 2024, né? Mais de um ano no caso agora, né? Então não existe nenhum estudo mostrando que esse imunizante atual, atrasado, é capaz de deter a infecção pelas variantes que estão circulando neste momento. Terceiro, a grande razão para isso é que, como todo imunizante traz algum risco, aí ele deixa uma frase, e na ausência de benefício, qualquer risco é inaceitável. Então, essa frase me marcou muito quando eu vi, até escrevi aqui para eu não esquecer, e aí eu faço aqui as perguntas que, de repente, possam ser respondidas, mas qual a variante da Covid está ativa no país nesse momento e qual o da vacina, né, que é recomendado no momento. Outra coisa, a vacina evita ou não que as pessoas sejam infectadas, já que o senhor falou que a vacina ela não é individual, mas é coletivo.
se ela é coletiva, ela inibe a infecção ou a transmissão para outras pessoas, ou não? Se não inibe, por que vacinar, então, se ela não é coletiva? E você poderia, acho que de repente até para o doutor aqui, poderia assegurar que nossos filhos não terão alguma das reações adversas que são possíveis, como miocardite, inflamação do coração ou síndrome de Guillain-Barré, não sei se fala assim, né? Guillain-Barré. Se o senhor, de repente, poderia afirmar ou assegurar que os nossos filhos, e os meus são 5, então a minha probabilidade é muito maior, assegurar a segurança total dessa vacina. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Próximo, por favor. Foram 6 pessoas que levantaram a mão. Você levantou? Não, que daí vai demorar o debate. O debate é na sequência. Por favor. Nome. Até 4 minutos. A gente tem tempo regimental e eu tenho que cumprir o tempo aqui, dar oportunidade para todos, temos bastante assunto ainda. Temos só mais minha colinha, porque eu não estou acostumada a falar em público. Fique à vontade. Se puder usar menos, tranquilo, tá? Boa noite. Eu me chamo Pleiade, sou moradora de Criciúma e eu gostaria de agradecer a oportunidade e gostaria de entender por que o Brasil está na contramão do mundo nesta questão da vacina do Covid. Como a deputada falou, nos Estados Unidos não somente foi desobrigada a vacinação da Covid para crianças, como ela não é recomendada nem para gestantes e para crianças, ou seja, ela não é nem recomendada nos Estados Unidos para gestantes e crianças. No Canadá, mesma coisa, também não é recomendada nem para gestantes nem para crianças a vacina do Covid. No Reino Unido, é amplamente divulgado que milhares de pessoas estão processando a Pfizer e a AstraZeneca por sequelas das vacinas da Covid, e em outros países da Europa, como Alemanha, Itália, França, Espanha, Dinamarca, Noruega, Holanda, Suécia e Letônia, a vacina do Covid está banida da AstraZeneca e da Pfizer desde março de 2021, amplamente divulgado. Nós estamos em 2025 e ainda estamos debatendo a obrigatoriedade. Aqui no Brasil, diariamente vemos relatos de mães e pais e suas crianças com sequelas, incluindo os casos conhecidos como da Arlene Graff, mãe do Bruno, e a Alice Romano, da região. Eu, pessoalmente, acompanhei o caso da filha da Alice Romano no Facebook, enquanto ela ainda estava viva. Eu lembro quando ela ainda estava viva, a menina. E a mãe postava diariamente o declínio da menina até o seu falecimento. Foi a coisa mais triste do mundo, porque ela estava vendo a mãe morrer e não tinha o que fazer. Eu espero que esse sofrimento não se multiplique para outras mães. Eu trouxe impresso, finalizando, o livro Pfizer Papers, que evidencia com documentos oficiais que a Pfizer, este livro aqui, que está sendo veiculado no Brasil pela doutora Raíssa Soares, doutor Zeballos, doutora Maria Emília Gadelha, que eu gostaria de oferecer para a mesa, esse livro. Eu tenho ele em PDF, eu gostaria de oferecer para a mesa. Com licença. À vontade. Com documentos oficiais de que a Pfizer... aliás, Pfizer Papers, que evidencia com documentos oficiais que foram liberados sob... teve que ter autorização judicial para conseguir esses documentos deles, né? De que ela sabia das reações graves dessas vacinas: trombose, AVC, miocardite, infarto, mal súbito, complicações neurológicas. Esse livro está traduzido para o português e eu deixo à disposição da mesa. Eu recebi ele de um grupo jurídico de amparo a pais e mães que são contra a obrigatoriedade. Eu sou absolutamente a favor da informação e liberdade de escolha dos pais nesta questão, com amplo amparo da lei. E acredito que os senhores e senhoras, representantes públicos presentes, querem o melhor para as famílias. Eu gostaria de finalizar falando o que o vereador falou. Eu gostei muito da sua postagem, de que a família ela vem antes do Estado. Então, nós prezamos por isso. Muito obrigada.
Obrigado pelas palavras. Senhor lá? Nós temos só mais um inscrito, além dela. Por favor, nome? Meu nome é Adriane, eu estou morando no Morro da Fumaça, sou mãe de família. Eu só quero dizer que a informação que o doutor trouxe é bem conhecida por nós, acompanho o doutor Zeballos, e ele fala muito da síndrome pós-Covid, né? O doutor Zeballos acho que é bem conhecido por todo mundo, pelo que eu estou vendo. E, inclusive, ele diz que quem fez a vacina e quem contraiu o Covid, quem fez a vacina tem piores recuperações de quadro. Ele está em dificuldade de conseguir dar volta nas pessoas, né, no tratamento, de quem fez a vacina. Então, ele traz essas informações abertamente no Instagram dele, né? Então, para título de informação, é por muita informação que nós não queremos vacinar nossos filhos, doutor. E eu trago também, para quem quiser procurar no Instagram, Dr. Felipe Belanda Trofino. Ele fala também sobre a vacina, não só do Covid. Ele traz 3 relatórios, esse aqui é um deles, né? Eu baixei todos também em PDF. Que as outras vacinas também trazem risco à saúde dos nossos filhos. Então, nós devemos, sim, como pais, questionar e ter o direito de saber o que nós queremos aplicar nos nossos filhos ou não. E é isso que eu quero defender, que nós possamos saber o que está sendo aplicado e ter o direito de escolher. É por cuidar e amar os nossos filhos que nós buscamos informação. É isso. Obrigado pelas palavras. Tem mais um senhor escrito ali, por favor. Nome e onde mora. Boa noite a todos. Meu nome é Lambert. E eu sou senhor, até 4 minutos, tá? Sou bacharel em Química, moro em Criciúma aqui há uns 20 anos, né? E eu quero abordar esse assunto de uma outra forma, olhando por outro lado, que é algo mais ou menos assim. Quando começou a primeira notícia de que haveria aqui uma pandemia grande, e o nosso presidente, na época, já colocou o exército, colocou já um sistema todo de logística, e passado alguns dias, algum caminhão, uma caminhonete da prefeitura passou na rua de casa, fique em casa, todo mundo. E eu já me pensei naquela ideia, falei, puxa, há uma possibilidade de nós estarmos sob um ataque biológico de cunho militar. E esse seria o primeiro? Acredito que não. Nós já tivemos também a questão da vassoura de bruxa, e agora, recentemente, já foi preso lá nos Estados Unidos, já tem alguma notícia nesse ponto, sobre um fungo que pretende, está destinado a acabar com as plantações de lá. Então, a gente tem que olhar também a coisa por esse aspecto também. Porque o direito que a gente tem de não se vacinar é um direito natural. A gente nasce com ele, está na primeira emenda americana, por exemplo. Primeira coisa, o direito é dado por Deus. Então, a gente fica pensando, será que nós devemos mesmo nos vacinar? Eu não me vacinei. Achei por bem, fiquei olhando, passou-se um ano. Depois de um ano, apareceram os primeiros estudos. Aí eu pensei, falei, bem, uma hora dessa, acho que a pandemia já acabou. Será que nós estamos discutindo sobre uma doença que, na prática, parece que já sumiu, parece que já desapareceu, porque a gente não vê mais pessoas doentes, não vê mais pessoas assustadas, não vê mais as pessoas doidas atrás de vacina. E também acho que deveríamos discutir também os tratamentos. Quais os tratamentos que nós temos se caso uma pessoa pegue Covid? Qual é a possibilidade dela realmente vir a óbito? Né? Quais os números reais que nós temos? Porque também, durante a pandemia, nós tivemos muitos números que não eram confiáveis. Atestados de óbitos de pessoas que morreram de uma coisa e o médico marcou que era de outra, de maneira que nós não temos ainda dados, nem mesmo a que foi trazido. Né? O que deu aqui no nosso município, o que aconteceu, quantas pessoas de fato morreram, o que realmente aconteceu, quantas crianças, quantas isso, quanto aquilo. Nós não temos esses números também para a gente ver o real perigo que tem de uma criança, de um dos nossos bebês, vir a óbito por conta de Covid. Então, nós precisávamos estudar melhor também
e solicitado ao nosso governo também que se estude sobre tratamento. Porque quando há tratamento e a possibilidade de óbito é pequena, a pessoa pode optar por não querer a vacina, que de fato é uma coisa desconhecida, embora se fale sobre estudos aqui, ali ou lá, mas também tem grandes institutos de pesquisa que já foram até pegos com pesquisa falsa, como é o caso da revista de Lancet, lá da Inglaterra, lá também os caras pegaram a turma ali com um estudo que não estava perfeito. Então, acho que a coisa demanda mais debate, né? É lamentável que tenha vindo poucas pessoas aqui, diante de uma população de 200 mil habitantes, né? Que a gente faça mais eventos deste tipo aqui, inclusive na praça. Eu até propus uma vez aqui para o Ademirzinho que a gente comece na nossa cidade a levar isso para a praça pública. Faz um espaço lá, dia do bate-papo, onde as pessoas se encontram, as pessoas se conversam entre si, e dali vai sair um destilado, onde a gente possa tomar decisões com mais informações, né? Achei muito legal essa reunião, espero que tenha mais e gostaria de participar sempre. Muito obrigado, senhor Lambert. Valeu. Então, seguimos para as considerações finais e encaminhamentos. Vou passar a palavra aos membros da mesa, e até para sugerir encaminhamentos também. Eu vou dar a palavra para 4 pessoas na mesa, me retiro disso também, para ter mais espaço. Então, religiosamente, 5 minutos. 4 minutos e meio bate primeiro, 5 bate segundo, para passar a palavra para outra pessoa. Com a palavra, por favor. A Câmara de Vereadores registrou e mandou para todos. Foi para mais de 50. Todos os órgãos públicos da região, eles tomaram cuidado de se enviar. Por favor, como falamos, 4 minutos, 5 minutos. 4 e meia bate e no quinto paramos. Isso, que depois eu preciso mais 5 minutos para gerar os encaminhamentos. Tudo bem, já pode sugerir dentro de 5 minutos. Estou com a palavra do doutor Renato Matos. Quando eu fui convidado para essa reunião pelo vereador, a discussão era obrigatoriedade ou não da vacina. Nós conversamos sobre isso, né? Eu acho que deve existir uma campanha muito grande de esclarecimento das pessoas, riscos e benefícios, e não era o objetivo, na minha maneira de ver, demonizar a vacina, como está sendo feito aqui. No início do século XX, pessoal, de cada 3 crianças que nasciam, uma morria. 3, uma morria. O que aconteceu? Antibiótico, que veio um pouco depois disso, saneamento básico e vacina. Então, a vacina mudou completamente a nossa maneira de viver. A probabilidade de chegar aos 20 anos, 30 anos lá atrás era mínima. Chega a 78. A mortalidade infantil no Brasil, no início do século, é de cada 1.300 morriam. Hoje morre 7,5. Todos esses motivos. Então, a minha preocupação é que, assim, que a gente não saia daqui com essa ideia que vacina é uma coisa do demônio, pessoal. Nós médicos não somos geradores, na imensa maioria das vezes, de ciência. Nós, médicos que trabalhamos, nós somos copiadores. E nós procuramos copiar os melhores. É isso que eu faço. Quando alguém vai para São Paulo, para Albertaz, que ele vai quem? Vou procurar o melhor médico, e esse cara está copiando os melhores. É isso que a gente faz. Então, eu sempre segui Sociedade Brasileira de Epidemiologia, Sociedade Europeia, Sociedade Americana, CDC. É isso que eles indicam fazer. A vacina da Moderna só foi viabilizada porque o governo Trump gastou 18 bilhões de dólares. Eles já sabiam que a vacina era a única maneira de parar com a pandemia. No início da pandemia, pessoal, vocês não imaginam a pressão que era para as pessoas conseguirem vacina. Eu vivia recebendo até pressão de pacientes. Bota aí que eu tenho asma, eu quero fazer a vacina na frente de todo mundo. Não tem asma, não vai receber esse atestado.
Então, a gente esqueceu muito rápido. Eu sinto, mas muito, 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 quando eu vejo saber que alguém morreu de vacina. Pode acontecer? Pode. É raríssimo. Quantas pessoas morreram em Criciúma? 700 e pouco, oficialmente. Eu vivi isso todo dia. Vai para a UTI, é entubada, morre, não morre. Milhares de pessoas. Milhares. Isso que eu esqueci o nome da senhora, fez a colocação, sinto imensamente. Eu tenho um filho também, sei como é que é, tem neto. Agora, assim, eu vivi a mesma situação, só que multiplicado por centenas de vezes com pessoas com Covid. Então, assim, a gente não pode esquecer do que a gente viveu. Dizem que um dos grandes problemas da vacina é a eficácia dela. Ninguém mais sabe o que é poliomielite, ninguém mais sabe o que é sarampo, ninguém mais sabe o que é coqueluche, e nós estamos esquecendo o que é Covid. Não, vamos lá, vamos chegar nisso aí. Né? Então, assim, o que é que... Eu vim aqui para... Só um pouquinho. Então, assim, tem que responsabilizar as grandes sociedades médicas. Vamos dar o tempo certo para o doutor. Nós temos que responsabilizar as grandes sociedades médicas do mundo. CDC, a comunidade europeia, todo mundo indica. Eu copio eles. A culpa é minha? Não. Eu fiz umas 8 vacinas da Covid. Meus filhos, meus netos, todos fizeram. Agora, assim, quem não quiser fazer, tudo bem, a gente não pode obrigar. Agora, querer achar que essa vacina é uma coisa que só faz mal, é um absurdo. A gente escutou coisas aqui hoje, de apresentadores, extremamente absurdas, que não tem nenhuma... Posso conversar? Eu vim defender uma coisa, eu não sou obrigado a concordar com todo mundo, eu fui chamado, diria até quase como um arapuca, para defender a posição de médico tradicional. Isso que eu vim fazer aqui. Agora, eu não vim aqui conversar para todo mundo, por favor, pessoal. Eu não vim aqui buscar aplauso de vocês, eu vim defender a posição da comunidade médica pneumológica do mundo. Eu mostro tudo que eu estou falando aqui para vocês. Então, assim, agora, eu não vou lá porque o doutor Zeballos... Qual é o doutor Zeballos no mundo, pessoal? Então, nós não podemos fazer medicina de WhatsApp. Nós temos que seguir as grandes sociedades médicas do mundo. Se elas estão erradas, nós vamos discutir isso. Agora... pelo amor de Deus. Pessoal, pelo amor eu vou de ter Deus. que dar mais um minuto para ele falar. Assim, vocês me desculpem, eu vim aqui hoje, né, a convite do vereador, para defender a posição médica oficial. Essa é a posição médica oficial. Eu não faço medicina do WhatsApp, não concordo com isso, não acho que há necessidade de fazer isso que a deputada falou, de prender, cortar passaporte, não. Tem que explicar para as pessoas. Agora, as pessoas são extremamente desinformadas sobre isso, infelizmente. Vamos pegar aqui um exemplozinho só, para terminar. Pessoal, quantas pessoas... Vamos lá. Qual é o risco de fazer miocardite por... Pessoal, posso falar? A senhora pode se inscrever depois e falar. Agora é minha vez de falar, por favor. A senhora quer falar? Eu dou aqui o microfone, a senhora pode vir aqui e fazer isso. Posso falar ou não? Por favor, trancar aqui o tempo, por favor. Segura o tempo aí. Pessoal, aqui a gente tem que fazer, às vezes, o papel do advogado do diabo. Por favor, vamos escutar ele falar. A gente sabe que toda audiência pública lá começa de uma maneira e termina de outra. É normal isso acontecer. Mas vamos escutar o que o doutor Renato tem a dizer, sem atrapalhar para ele falar o tempo dele, porque tem mais 3 pessoas que querem falar. Qual é a vacina da Covid? Pode dar miocardite? Da Pfizer? Pode. Qual é o risco de fazer miocardite pela Covid? 16 vezes maior. Nós tivemos agora no São João Batista, um rapaz de 35 anos, fez Covid com miocardite, foi para a UTI, insuficiência cardíaca, não foi vacinado. Então, assim, tudo na vida, pessoal, vocês não vão querer que a gente dê certeza de nada. Existe risco de a deputada, irmos para casa e sofrer um acidente? Claro que existe. Eu morrer? Pode. Qual é a probabilidade disso acontecer? Muito baixa. Nós deixarmos de vir aqui, colocarmos nossa posição, o risco é muito maior. Né? Então, eu não concordo com a imensa maioria das coisas que foram colocadas aqui, concordo que a obrigatoriedade tem que ser avaliada, acho que as pessoas têm que ser melhor esclarecidas com informações científicas relevantes, por pessoas que estudam isso, e não por coisa de WhatsApp. Vocês me desculpem, mas não é por aí que nós vamos fazer ciência.
Então tá, muito obrigado pela palavra. Agora, só um minutinho, nós temos exatamente, Caio, doutor Caio, 5 minutos, é 5 minutos preciso. Pessoal, vamos escutar o doutor Caio aqui. 5 minutos e aí tem o corte do microfone, por favor, para não virar. Pessoal, 5 minutos para o doutor Caio. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que meu laboratório fez mais de 500 mil exames de Covid-19 na pandemia. Eu trabalhei na linha de frente, minha equipe trabalhou na linha de frente, nós tivemos, inclusive, o protocolo de exames de prognóstico distribuído pelo Ministério da Saúde, saiu do meu laboratório, foi criação minha. Eu, com a minha equipe, eu trabalhei na mudança da curva de interpretação de anticorpos da Covid-19, publicação que não foi tornada oficial em periódicos, mas foi espalhada pelo Brasil inteiro. Eu participei de mais de 500 conferências com colegas, com médicos, com laboratório, com órgãos públicos. Então, doutor, dizer que eu não estudo é um pouco de prepotência da sua parte, tá? Eu sou bem sincero. Dizer que o doutor Zeballos, que é meu amigo pessoal, é médico de TikTok, de WhatsApp, também é prepotência da sua parte. A humildade é o princípio mais nobre de um ser humano. Eu estou aqui humildemente escutando as suas palavras, e desde o momento que o senhor foi contrariado, o senhor só atacou. E aqui não é momento de atacar. O senhor deveria trazer argumentos. Não, é um momento de o senhor trazer argumentos científicos como eu trouxe, com referências bibliográficas. Não me vem com lero-lero. Isso aí o senhor está sendo ofensivo. Não, o senhor tem todo o tempo do mundo. O senhor marca o debate, eu venho aqui novamente. Está marcado, está à disposição do doutor, um debate sem hora para acabar. Aqui tem tempo da plenária. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. O meu papel aqui hoje foi trazer a problemática do registro desse insumo no Ministério da Saúde e na Anvisa. Foi aprovado como uma vacina, mas não é uma vacina, é um experimento, sim, porque ainda não terminou a fase 3, e para que vocês entendam, nesse caso do imunizante da Pfizer, as fases 1, 2 e 3 foram agrupadas. Agrupadas, não houve estudo de fase 1, depois de fase 2, depois de fase 3, que deveria estar correndo fase 4. A fase 3 sequer foi publicada. Então, isso é, sim, um experimento. Se isso não é um experimento, o senhor me explique o que é um experimento, então. Porque eu sou um pesquisador. Eu sou um pesquisador. E eu gostaria também de dizer que é uma terapia gênica, sim, classificada pela própria Conitec no registro do Ministério da Saúde. Qualquer falácia diferente disso, ela é falsa. Ok? Eu quero complementar a minha fala hoje com a seguinte informação. Primeiro, eu queria responder a pergunta da moça que fez aqui na plateia sobre qual é a atual cepa circulante no Brasil e qual é a versão da vacina que está sendo ofertada no Brasil. Bom, a cepa que está predominante do Brasil, de acordo com os dados do Genoma-Cov da Fiocruz, são genotipagens dos vírus isolados no Brasil, é a versão XEC, que é derivada da JB.1. A JN.1, que não circula há muitos meses no Brasil, está circulando uma nova versão, que a versão da atual da Pfizer é a JN.1, é uma versão que não circula mais do vírus, então uma versão XEC, que foi predominante no hemisfério norte no inverno, e agora está chegando no Brasil. Essa versão da Omicron, que está circulando na China, não tem nenhum registro de caso grave, ela continua com replicação em trato respiratório alto, não é uma versão do vírus que causa colapso pulmonar. Tudo isso daí é uma maneira de amedrontar a população. O nosso trabalho, doutor, nas redes sociais, que o senhor tanto menospreza, foi exatamente para trazer informação verdadeira para a população. Eu me orgulho muito de estar fazendo parte de um grupo que trabalha para informar a população e não para desinformar. Isso que está sendo falado aqui, defender vacina, eu também defendo vacina. Eu defendo a vacina que é composta por vírus inativado, que é composta por
vírus atenuado, por bactérias atenuadas. Agora, me dizer que terapia gênica é vacina, aí eu rasgo meu diploma e vou para casa. Obrigado pelas palavras, doutor Caio. Então, agora com a palavra o Daló. Só quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. A audiência pública se faz realmente com várias opiniões. Dizer aqui que foi muito importante a presença do Dr. Caio, também muito importante a presença do Dr. Renato Matos. Respeito muito, é um pneumologista renomado. Vocês sabem do meu posicionamento aqui. Eu participei do governo Bolsonaro, sei toda a pressão que foi feita para que aprovassem aqueles contratos escandalosos, em minha visão. E o mais importante, eu creio aqui, doutor Renato, foi a opinião do senhor com relação à liberdade. A liberdade que está sendo ceifada. Realmente a audiência pública foi marcada para debatermos a liberdade. E o doutor Renato Matos deixou muito claro que ele também concorda conosco que a liberdade está sendo ceifada dos pais decidirem, que o Estado está massacrando os pais nas decisões do que eles querem fazer com seus filhos. Então, eu acho que ficou muito claro isso, e quero agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer a mesa e aos vereadores, principalmente, pela aprovação dessa audiência pública. Obrigado pelas palavras. A palavra do deputada Juliana. Você tem até 5 minutinhos também. Obrigada. Só quero agradecer a presença de todos e dizer, doutor Renato, que eu falei aqui para o senhor, que a população está assim, as pessoas estão assim, porque nós temos um grito abafado, né? Tudo que a gente levantava, tudo que a gente questionava era tido como negacionista. O próprio dono do Facebook, da Meta, né? Ele confessou que ele foi mandado tirar materiais, né? Banir, censurar materiais, posts no Instagram sobre a história do vírus, né? Do vírus que veio da China. Então, a população se revolta. É aquilo que eu falei. Quanto mais oprimir, quanto mais censurar, o resultado que querem é o contrário. E se tem que oprimir e censurar, me parece que é porque tem mentira envolvida, né? E, como eu falei, o povo questiona. Então, é um grito abafado de cada um de nós que tentou buscar uma alternativa, uma visão diferenciada, né? E, repito, desde quando no mundo, porque eu falei Brasil antes, mas no mundo, questionar virou crime, né? A ciência é o próprio questionamento, a gente sabe disso. Então, eu agradeço a todos aqui e eu fico realmente orgulhosa de ver pessoas aqui que são mais informadas do que, olha, muito deputado lá em Brasília sobre esse tema. E talvez, se outros deputados estivessem tão informados como vocês, os meus projetos de lei andariam mais rápido. E eu convido vocês, já que vocês são bem informados, a ler o projeto de lei que eu apresentei essa semana, o 2641 de 2025. Isso aqui é um pacto pela liberdade, pelas escolhas individuais, pelos nossos direitos naturais. E a gente não quer, sabe, doutor Renato Matos, que nem o senhor falou, a gente não quer impedir de ninguém se vacinar. Se a pessoa leu e achou que para ela funciona, vai lá, vai fundo, ninguém vai incomodar. Né? Eu não me vacinei, eu não tomei uma vacina da Covid durante a pandemia. Eu não fiquei enchendo o saco do meu pai, eu não fiquei enchendo o saco da minha mãe. Eu tomei uma decisão, né? Eu tomei uma decisão minha e fui observando, até porque eu não tinha medo de morrer. Então, fui observando. Algumas pessoas estavam apavoradas, né? O senhor tem razão, na pandemia. Algumas pessoas estavam apavoradas. Então, eu acho que o amplo debate de ideias, apresentar para a população os benefícios, os malefícios, e que cada um tome a sua decisão. E que, se tem riscos, que os riscos sejam apresentados. Nós não podemos esconder isso da população, né? Então, outra questão aqui que eu não entendo. Os bebês e as crianças nunca foram grupos de risco. Quando começou a pandemia, era idoso e comorbidade. Do nada, tem que vacinar todas as crianças. Eu pedi para a Secretaria de Estado daqui de Santa Catarina quantos bebês tinham morrido agora de Covid. Né? Então, é uma questão que não se explica. E até com médicas, amigas minhas, que eram super pandemia, na época da pandemia ali, que acreditavam em tudo e ratificavam tudo que vinha de fora, né? Hoje elas falam, não, realmente, nisso tu tem razão. Isso é inconteste. Essa obrigatoriedade não se sustenta, porque as crianças nunca foram grupos de risco.
Então, isso é óbvio, e é óbvio também que as pessoas estão buscando informação e vão questionar, e que bom que isso aconteça, porque amanhã ou depois nós não vamos poder nem falar sobre isso numa rádio, na rede social, né? Por quê? Porque estão prestes a regulamentar as redes sociais, que é o que eu chamo de censura. E aí, meu amigo, vai ficar só a versão que eles quiserem. Muito obrigada. Muito obrigado pelas palavras, deputada Júlia também. Bom, vou colocar aqui para fazer votação dos encaminhamentos que foi nos entregue. Teve mais algum? O vereador Luiz, você tinha aberto a palavra. Ô, Ademir, posso só fazer mais uma informação aqui, que isso eu não vi sendo divulgado em nenhum lugar. Foi apresentado no estado de Minnesota um projeto de lei que classifica vacinas, isso é uma informação que eu estou trazendo, né? Depois vocês buscam lá, que classificam vacinas e terapias baseadas em mRNA como armas biológicas, proibindo sua produção, posse, distribuição e aplicação no estado de Minnesota. Isso aqui é uma informação oficial do estado de Minnesota. Então, quem quiser pesquisar também, para ver os motivos que apresentaram esse projeto de lei lá. Muito obrigada. Então tá, faltando agora mais 6 minutinhos, vou fazer os encaminhamentos finais aqui. Então, apareceu 4 sugestões e a gente vai anotar aqui. Apoio ao poder público municipal às vítimas da vacina. O doutor Luiz falou, né? Ofício para a Defensoria Pública Estadual. Sim. Então, vamos lá, voltando. Esse encaminhamento final aqui, apoio do Poder Público Municipal às vítimas da vacina, ofício para a Defensoria Pública Estadual questionando sobre o atendimento a essas famílias, a ampliação dos debates, também foi pedido aqui, e uma campanha de esclarecimento à população. Coloco em votação os encaminhamentos. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Eu coloco agora em votação o que foi acabado de falar os encaminhamentos, certo? Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Se alguém contra os encaminhamentos, se manifesta. Então, aprovado por unanimidade e fica essa parte bem colocada. Bom, em nome da Câmara Municipal de Criciúma e dos nobres colegas vereadores, agradeço a cada um dos senhores e senhoras pela presença e participação. Informo que o resultado desta audiência pública poderá ser convertido em proposições legislativas lá na Câmara de Vereadores e submeto à apreciação da Câmara e também submetido à apreciação da Câmara de Vereadores Municipal. Só fazer um adendo. Dia 30 de junho, vai acontecer na LESC, às 19 horas, também uma audiência pública proposta pelo Sargento Lima e pelo Gessé Lopes, deputado, também falando sobre a obrigatoriedade da vacina Covid em crianças. Só para deixar registrado, dia 30 de junho. Então, nada mais havendo em tratar, declaro encerrada esta audiência pública. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.